Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente fala sobre a importância, o papel das ocupações urbanas, e para isso nós convidamos o Vitor Araripe, que é arquiteto, urbanista, membro do MTST, apoiador, né, e também do Conselho da Cidade do Recife. Seja bem-vindo, Vitor. Eu gostaria de iniciar perguntando a você um pouco sobre essa ideia de déficit habitacional, né, que isso parece que tem sido um problema bastante grande, toda uma movimentação que se fez também em relação lá ao Senado, a política em torno desses problemas que se tornaram, parece, né, eu queria ouvir de você, mais sérios, né, no Brasil, assim como a gente está vivendo também a questão da crise econômica muito forte, né, essa questão do déficit habitacional e esse conceito ali. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo. Boa noite também, né? Todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer o convite. Enfim, a gente, quando fala de déficit habitacional, é importante falar, acho que rapidamente, assim, que existem vários estudos, né? Uma metodologia já consolidada nacionalmente para fazer essa leitura, né, do que é o déficit habitacional, que ele é composto, na verdade, quando a gente tem a ideia de déficit habitacional, geralmente a gente pensa só em novas casas a serem construídas, né? Mas, na verdade, existem duas dimensões do déficit, né? Que seria o que se chama de déficit qualitativo, que é ele mais ligado a questões de urbanização, então, são casas ou áreas do território que estão em locais com alguma carência de infraestrutura, enfim, alguma precariedade de infraestrutura, tem alguns outros elementos, mas mais ligados à urbanização. E o que se chama de déficit quantitativo é mais objetivamente o número de novas casas que precisariam ser construídas ou disponibilizadas pelo poder público. E aí esse déficit habitacional, o quantitativo, ele é composto das unidades habitacionais precárias, ou seja, palafitas, casas que não têm a cobertura adequada, os revestimentos de parede, então são questões mais físicas das moradias das pessoas, mas também de outros elementos, como o que se chama de ônus excessivo por aluguel, que é quando uma família compromete mais de 30% de sua renda, famílias que têm rendimento até 3 salários mínimos e comprometem mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, é um número que é impactado diretamente pelas situações econômicas, enfim, de emprego e renda, e essas questões mais de conjunto, na verdade, mais conjunturais do momento do país, enfim. E também tem um outro componente que é a coabitação familiar, que é quando mais de uma família moram na mesma casa, né? A gente conhece, enfim, quem conhece a realidade das periferias das grandes cidades sabe que isso é uma solução, né, que as famílias trabalhadoras encontram para poder viver minimamente dentro da cidade, próximo das áreas bem localizadas da cidade, é, muitas vezes precisando dividir a mesma casa com vários outros núcleos familiares, né, vamos dizer assim, da mesma família, mais uma avó que já tem um filho, que também já tem um outro filho e mora todos aqueles núcleos familiares na mesma casa. E acho que um dado interessante, até para trazer um pouco essa realidade mais recente que a gente vive da pandemia, é que o déficit habitacional, o maior número dele aqui em Recife, acho que perto de 80%, eu não vou saber exatamente o número, mas é perto de 80%, é composto de ônus excessivo com aluguel. Ou seja, o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Recife, que foi aprovado recentemente pelo Conselho, enfim, foi feito o decreto da Prefeitura para regulamentar ele, esse déficit, pelo CLIS, né, que é esse plano local, ele estimou que a gente tem em Recife, nesse ano, a partir da estimativa que eles fizeram, aproximadamente 75 mil unidades habitacionais em déficit, ou seja, a gente precisaria construir 75 mil novas casas, aí, obviamente, a partir de diversas estratégias, mas você vê que é um número expressivo, e considerando que desses 75 mil famílias, né, que aí, dependendo, se a gente fizer uma média entre 3 e 4 pessoas por família,
a gente está falando aí de quase 300 mil pessoas, enfim, é um número grande de pessoas, e 80% desse número é diretamente relacionado com situações econômicas, de emprego e renda, né, que estão ligadas realmente à questão do déficit de ônus excessivo por aluguel. Obviamente que, além desses outros componentes que eu te falei, eles também têm algum peso, e, em grande medida, eles também representam situações bem complexas, né, sobre a moradia, enfim, essas questões de palafitas e tal, acho que a gente pode também tocar um pouco nesses assuntos, porque acho que é para entender assim, o universo desse problema, né, dessa questão. Certo. Sim, exatamente. Agora tivemos também esse caso ali do fogo, né, que queimou ali várias palafitas, e não foi a primeira vez, teve ali nos Coelhos, e é uma região muito delicada ali, com muitos interesses econômicos também, muito central, muito importante, né? E aquelas palafitas, claro, uma situação super precária, né? A gente olha e fica pensando também o que que o poder público, a iniciativa privada, o que que as pessoas fazem, né? Que ponto também o Brasil chegou, né, com esse aumento tão grande dessas favelas e palafitas? Como é que você vê isso aí, essa situação aí, a questão imobiliária envolvida? É importante falar, né, que moradia é um direito social reconhecido na nossa Constituição Federal e, enfim, também no conjunto de legislações estaduais, municipais, também reconhece a moradia como um direito fundamental, além das convenções de direitos humanos que o Brasil é signatário. E a gente, para fazer essa discussão, né, desse nível de precariedade que algumas famílias precisam se submeter, assim, a vulnerabilidade mesmo muito grande, assim, se morar em cima da maré, em cima do rio, do mangue. Na verdade é isso, ninguém está morando ali porque é a melhor opção. Na verdade é porque não tinha uma outra opção mais adequada e as pessoas precisam sobreviver na cidade. Obviamente que em Recife a gente tem um histórico de comunidades tradicionais pesqueiras, que em grande medida as pessoas têm essa relação com as águas, né? Mas, por outro lado, isso não pode também ser uma realidade, né? A questão das palafitas em si, da gente achar normal, né? A gente tem as palafitas geralmente em áreas bem localizadas. Por que são bem localizadas essas áreas? Porque são as áreas que têm os empregos, as oportunidades, né, de emprego, de transporte, ficam próximas das áreas da centralidade da cidade. E essas pessoas, realmente, como eu tinha falado, elas estão ali porque precisam, enfim, tanto ocupações urbanas organizadas por movimentos ou não, são soluções que os trabalhadores encontram para habitar na cidade, né? E aí ter acesso às questões da cidade, enfim, às possibilidades da cidade, né? De emprego, renda, mobilidade, lazer, enfim. E esse caso do incêndio, né? A gente, como você mesmo falou, não é o primeiro caso e, infelizmente, talvez não seja o último, né? Infelizmente mesmo, porque a gente vê um processo muito complicado acho que de gestão do solo urbano, assim, né? A gente teve ofertas de terra que poderiam ter sido melhor utilizadas, né? Só para citar aqui o caso do Cais da Estelita, né? Que agora está... há alguns anos a gente já viu todas as questões do movimento Ocupa Estelita, mas agora aqueles prédios estão sendo finalizados ali, mas era uma terra pública, na verdade, de 10 hectares no centro da cidade e que a escolha política do poder público foi viabilizar ali um empreendimento de luxo, né? Enfim, aqueles imóveis de 1 milhão, 2 milhões, e hotel, flat, empresarial. E, assim, eu já tive a oportunidade de falar isso em outros espaços. Isso tem um local na cidade. Assim, para o mercado imobiliário atual, agora, cabe ao poder público não só garantir o direito constitucional à moradia, mas o poder público tem instrumentos que possibilitariam viabilizar isso a partir da sua atuação no território, instrumentos urbanísticos, enfim, ligados ao plano diretor da cidade, enfim, legislações específicas, como IPTU progressivo, né, a desapropriação por títulos da dívida pública, arrecadação por abandono, que fala mais sobre imóveis abandonados em áreas centrais, com dívida de IPTU, enfim. Eu acho assim que uma questão que é importante deixar demarcada é que o poder público tem um papel central nisso, não só na promoção do direito, né, mas tem ferramentas para viabilizar isso.
mas em grande parte vem atuado, e aí há um período longo já vem atuado mais na forma de viabilizar esses empreendimentos privados do que garantir essa moradia para essas famílias que, infelizmente, estão submetidas a essa situação. E aí, o caso do incêndio ali nas palafitas foi, enfim, um dos casos que, infelizmente, a gente teve que, enfim, ver ele, se solidariza. Acho que vale a pena deixar aqui também registrado que quem puder ajudar, doar alguma coisa para as famílias, o coletivo Pão e Tinta está fazendo que é um coletivo ali do Pina, está fazendo uma campanha de arrecadação. Acho que o MST também tinha uma cozinha solidária ali, também está nesse processo de apoiar as famílias. Então, é uma realidade que a gente não pode se acostumar e normalizar, né? Acho que e o poder público tem um papel central nesse processo. Isso é interessante, né? Porque você falou, o pessoal do Sem Terra, né, que ligado ao Armazém do Campo, está com uma campanha, né? Eles fazem muitas campanhas de beneficência, é incrível, maravilhoso o trabalho deles. Aí podem procurar no Instagram o próprio, né, Armazém do Campo, né, que eles fornecem milhares e milhares de refeições, fizeram isso na pandemia, é um incrível trabalho que eles fazem de apoio. E você falou no coletivo Tintas... Pão e Tinta. Pão e Tinta. Isso, é um coletivo que fica ali no Pina, que é bem interessante o trabalho do pessoal. Eles também estão com esse processo com o apoio do MTST, né, que é um outro movimento também de luta urbana, mas que está nesse processo. Aí a pessoa pode procurar o quê? No Instagram deve ter o coletivo, né? Isso. Acho que tem Pix, né? Eles estão distribuindo o Pix para apoio, né? Às vítimas lá do incêndio né? Muito grande do Pina. Pode procurar então no Instagram o coletivo e também o contato, não sei, o MTST também está fazendo uma campanha ligada a isso, né? Isso, acho que tanto no Instagram do MTST como no Pão e Tinta o pessoal consegue encontrar lá para apoiar. Certo. Nesse um minuto e pouquinho falta para o nosso intervalo, fala um pouquinho do MTST. O que é esse, pessoal sabe? Rapidamente, o MTST é um movimento, né, dos trabalhadores sem teto, é um movimento que promove ocupações urbanas, enfim, trabalha também com defesa de territórios ameaçados de despejo, enfim, tem uma atuação bem importante nas cidades do Brasil inteiro. O MTST vem dos anos 90, né, então é um movimento já que tem alguma tradição de luta urbana nesse processo pelo cumprimento da função social da propriedade, né, que é um outro elemento que a gente tem na nossa Constituição, mas que, como eu falei, tem tido pouco espaço de viabilização pelo poder público. E o MTST vem promovendo não só ocupações, mas assim como o MST, que a gente falou, o MTST também, agora no início da pandemia, iniciou um processo de cozinhas solidárias, né? Nessa perspectiva de que a pandemia fragilizou demais os territórios populares, enfim, as famílias, muitas delas ficaram sem emprego, enfim, a gente sabe, né, o contexto não só da crise sanitária, mas econômica que a gente viveu, e o MTST faz esse trabalho também das cozinhas solidárias, tem toda uma série de ações nesse sentido, mas principalmente pela luta por moradia, enfim, pelo o cumprimento da função social da propriedade. Resumidamente, né? Certo, ok. Vamos fazer um pequeno intervalo, né? Voltamos logo a conversar com o Vitor Araripe, que é urbanista, que é conselheiro do Conselho da Cidade, né? Que é arquiteto, e também essa conexão com MTST nesse tema da importância das ocupações urbanas. Já, já. Estamos de volta com o tema das ocupações urbanas e com o Vitor Araripe, que é urbanista, arquiteto, membro do Conselho da Cidade, ligado a esses temas, né? E também ligado ao MTST. Ele falava sobre o que era, de fato, o movimento, o surgimento, a importância, né, em relação à luta pela questão da moradia. Ele falou também no primeiro bloco da importância de alertar para esse tema do déficit habitacional, que é muito, muito sério, né? Falou o conceito disso, né? Eu até, Vitor, um outro tema que eu queria te perguntar, ligado àquela primeira questão, você falou da questão do aluguel, né? Eu fico imaginando quantas pessoas estão morando de aluguel, como tem dificuldade também, ou perdem, muitas vezes a gente vê isso, né?
e aí vê pessoas assim que têm dezenas de imóveis, né? A gente olha, por exemplo, nesses sites de aluguel, de coisas, às vezes tem, por exemplo, eu vi outro dia, por curiosidade, antes do programa, né? Boa Viagem, quantos imóveis para alugar? Eram milhares e milhares e milhares, assim, pô, tem tanto imóvel assim para alugar, mas tem o déficit ao mesmo tempo, então um pouquinho sobre essa questão, antes a gente falar sobre o plano diretor, um pouco dessa questão ali né, algumas pessoas têm muitos imóveis, mas aí outras que não conseguem o aluguel. É. É bem complicado, porque isso é uma questão muito da próprio conceito, da noção que a gente vive nesse mundo capitalista, de que a moradia, enfim, os imóveis são mais uma mercadoria do que realmente um bem de uso das pessoas, né? Então, acho que essa questão desse desequilíbrio, né? A gente tem não só vários imóveis para alugar, mas a gente tem uma série de imóveis abandonados nas regiões centrais das cidades, e a gente não vê uma ação, como eu já falei, né, do poder público, enfim. Essa questão dos imóveis abandonados realmente era um papel do poder público entrar nesse processo para, enfim, viabilizar a moradia nesses imóveis, e a gente não tem, enfim, pouquíssimo se avançou nesse processo, enfim, de discutir isso. Mais recentemente, que até citar aqui uma pesquisa que acho que é interessante, quem quiser dar uma olhada aí na internet, vocês conseguem achar no site da Habitat para a Humanidade, que foi uma pesquisa que a gente trabalhou. Eu estava atuando nessa época pela CAUS, né, ainda sou assessor técnico popular na CAUS, que é a Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, que a gente, em parceria com a Habitat, com a FAS, o próprio MTST, em 2018 a gente fez um estudo dos imóveis vagos no centro, e nesse estudo a gente levantou, dentro de um universo de imóveis verticalizados, com mais de 5 pavimentos, mais de 42 imóveis desocupados, né, com a maioria da sua área construída desocupada. A gente fez a pesquisa de campo, enfim, usou metodologias de análise dos imóveis, do estado de conservação, da desocupação, e geoprocessou esses imóveis, né, num programa, enfim, no geoprocessamento, que é uma ferramenta que a gente tem para fazer estudos urbanos. E a gente identificou que desses 42 imóveis a gente poderia produzir mais de 2.000 unidades habitacionais. E, na verdade, a gente perdeu essa oportunidade, né? Na época do programa Minha Casa Minha Vida, que, para além das críticas que realmente existem ao programa, né, ele tem várias fragilidades, mas não tem como negar que era um programa que destinava muitos recursos públicos, né, para a produção de moradias, com subsídio, né? Com subsídio público, porque realmente precisa de subsídio público. Quando hoje a gente vê o programa que existe, o Casa Verde e Amarela, na verdade, ele é um programa de redução de juros. Ele, na verdade, não prevê subsídio público diretamente para a produção. As famílias precisam arcar com o valor integral dos imóveis, só que tem um juros mais baixo que o juro de mercado, mas isso é muito pouco para o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar, né? Então, acho que, inclusive, falar aqui um pouco o papel da campanha Despejo Zero, né, nesse processo de pandemia, de ter também levantado esse problema das pessoas que estavam ameaçadas de despejo, tanto em ocupações como em processos de remoção de grandes obras urbanas e outros processos, que a Despejo Zero também teve um papel importante e conseguiu suspender os despejos até o final de junho. Agora a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a gente não sabe como vai ser esse futuro. Então, esse caso que foi que o presidente não queria apoiar, né? Esse projeto que tentou vetar foi esse, né? Que isso. pessoas fossem despejadas mesmo. Isso, inclusive aqui em Pernambuco, a gente teve um projeto de lei na Assembleia Legislativa que foi aprovado pela Alep, mas o governador, o Paulo Câmara, não sancionou a lei. Então, a Alep teve que fazer a sanção, porque ela tem, enfim, essa prerrogativa também. Caso o projeto não seja sancionado pelo governador, a Alep tem autonomia para sancionar um projeto. Obviamente que precisa de uma composição interna na LEP, de maiorias e tal, mas para você ver o tamanho do problema e realmente como sensibiliza, né, as pessoas e, em alguma medida, também os deputados envolvidos, eles sancionaram esse projeto.
Você falou no primeiro bloco, eu queria que tocasse rapidamente, voltasse a isso, do Cais José Estelita, né? Eu lembrei de toda aquela luta tão importante, lembrei do meu, né, amigo Leonardo Cisneiros, né, que faleceu há pouco tempo e também vai dar o nome, né, a uma obra lá. E como é que ficou esse desfecho, né? Não houve uma perda total, houve algum ganho, enfim, como é que ficou aquela luta toda, né? Então, falar primeiro, né? Enfim, Léo era um cara extremamente combativo, assim, estava em vários processos, desde o Estelita, mas em tantos outros, né? Conflitos urbanos, enfim, tantos outros processos realmente de garantia do direito à cidade, direito à moradia na cidade, em Recife. E a gente, na época, né, do movimento Ocupa Estelita, eu ainda estava na universidade, mas estava bem diretamente envolvido com esse processo e a gente na época pautava que o terreno fosse usado um pedaço, né? A gente chegou a propor esse percentual de 30% do terreno para ser utilizado com moradia popular, produção de habitação de interesse social, mas realmente nesse ponto a gente não conseguiu avançar. Obviamente tiveram alguns ganhos, não dá para dizer que não houveram ganhos, né? Não só na questão do terreno do projeto Novo Recife em si, mas na organização dos movimentos sociais na cidade. Enfim, acho que a gente avançou no debate sobre o direito à cidade em Recife, mas objetivamente no empreendimento, na minha avaliação, os ganhos foram muito pequenos, foram medidas muito cosméticas para reduzir em alguma medida o impacto paisagístico, enfim, daquele empreendimento, mas nas questões centrais do projeto a gente não teve grandes mudanças, né? A área construída acabou ficando a mesma, na verdade eles reduziram os prédios mais voltados para o final do terreno ali próximo do Forte das Cinco Pontas. Por outro lado, os prédios mais voltados para o Capitão Temudo, para o viaduto Capitão Temudo, ficaram um pouco mais altos, ganharam uma torre a mais, então a área construída total do terreno ficou a mesma, e a gente não conseguiu garantir que naquele terreno houvesse realmente moradia popular para essas famílias, né? Inclusive para essas famílias das palafitas ali do Pina, ali do lado, poderiam ter sido beneficiadas por essas moradias e a gente poderia ter evitado uma tragédia como aconteceu que a gente viu agora, né? Então, uma tragédia, mas que é muito fruto do descaso, né? Enfim, do descaso da ação pública nesse sentido. Certo. Me diga uma coisa, e sobre o plano diretor, né, o atual estado, como é que está essa discussão, como é que vocês estão participando aí dessa discussão, né, e tem visto essa movimentação, Vitor? Então, Marcelo, o plano diretor é uma legislação urbanística, assim, só para dar uma introduzida assim, mas é uma legislação urbanística que, nos próximos 10 anos, ela é revisada de 10 em 10 anos, e aí ela meio que dita as regras de como a cidade pode ser ocupada, né? Para onde a cidade vai crescer, onde é que se pode construir mais ou menos, né? Edificações, prédios maiores, onde não pode prédios tão altos e onde é que, enfim, ele meio que cria um zoneamento da cidade, né? Divide a cidade em partes, né? Que são essas zonas que definem esses parâmetros urbanísticos que vão indicar o que pode ser construído aonde. Então, tem as áreas de preservação histórica, as áreas de preservação ambiental, tem as zonas especiais de interesse social, que, inclusive, são a criação de Recife, né? As zonas especiais de interesse social. Hoje tem no Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, enfim, em várias cidades do Brasil tem áreas reconhecidas como zonas especiais de interesse social, que são as favelas, né? As zonas mais precárias da cidade, as áreas que não têm infraestrutura, ou, enfim, que tem uma luta mesmo por permanecer naquele território. E o plano diretor de Recife, acho que a gente pode avaliar ele de duas formas. Se por um lado ele foi importante porque ele atualizou várias questões de instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade previa desde 2001, que é quando o Estatuto foi sancionado, que são esses do IPTU progressivo, né, outorga onerosa, são instrumentos, a grosso modo, para viabilizar o cumprimento da função social das propriedades urbanas, né, tanto o IPTU progressivo, que é um instrumento mais coercitivo, que o proprietário do imóvel, se não utilizar o terreno, vai ter um aumento na sua alíquota de IPTU,
como a outorga onerosa, que é uma forma de, como se diz tecnicamente, captar mais-valia urbana, né? Que nada mais é do que esse lucro que as empresas da construção civil, enfim, as imobiliárias têm ao produzir a cidade, né? Ao adensar a cidade, ao verticalizar a cidade, e parte desse valor, né, cobrando uma outorga onerosa para se construir um pouco mais, é destinado para construção de moradia popular, enfim, tem várias questões para as quais esse recurso pode ser usado. Agora, não tem como a gente não falar que o plano diretor de Recife foi elaborado, foi revisto, na verdade, num processo extremamente complicado, assim, para falar uma palavra, vamos usar um termo mais leve, porque ele começou a ser revisado em 2018, pouco mais ou menos, na verdade, 6 meses, porque teve um processo inicial ainda de licitação no começo do ano, tal. A participação popular nele foi extremamente cerceada mesmo. A gente teve, nesses 6 meses, né? Tinha a foi em 2018, então tinha a Copa do Mundo, teve as eleições presidenciais, enfim, teve vários eventos que desmobilizam, enfim, as pessoas para acompanhar esse processo. E, para além desses instrumentos que eu citei, que, na verdade, o plano diretor é o grande guarda-chuva, vários deles estão sendo regulamentados agora. O debate no Conselho da Cidade do IPTU progressivo, por exemplo, está acontecendo agora, vai ter uma reunião essa semana agora, na quinta-feira, se não me engano, para seguir essa discussão da regulamentação do IPTU progressivo e da desapropriação por títulos da dívida pública. Mas tiveram, além do processo de participação ter sido extremamente cerceado, a gente também precisa falar de alguns retrocessos grandes em relação à proteção desses territórios populares, das ZEIs, né? A possibilidade de construção de prédios dentro de terrenos em ZEIs, com algumas, enfim, seguindo alguns critérios, mas que a gente avalia, né? Que são muito frágeis, você abre essas áreas para um processo especulativo, né, imobiliário, que, enfim, é bem nocivo para a preservação dessas áreas para a moradia popular nas áreas mais centrais. E, assim, como sempre acontece, o projeto do Executivo já tinha vários problemas, mas quando o projeto foi para a Câmara de Vereadores, ele realmente foi desfigurado. As emendas foram realmente muito complicadas e, mesmo assim, ele foi aprovado dentro da pandemia, então é um assunto complexo, mas assim, tiveram muitos retrocessos que a gente acompanhou nesse tempo. Infelizmente, o nosso tempo encerrou, um tema bastante importante, né? Talvez possa continuar algum tema desses aqui. Agradecemos muito, então, a presença do Vitor Araripe, que é arquiteto, é urbanista, membro do Conselho da Cidade, apoiador do MTST, também faz parte do coletivo Caos, né? Podem procurar lá o Instagram também do MTST, né? Do coletivo também Caos, né? E de todos esses trabalhos tão interessantes que eles estão fazendo. Então, obrigado, Vitor, e até a próxima.